Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live, nosso segundo encontro de aquecimento para o nosso treinamento, o Mapa da Pecuária Lucrativa, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março, terça, quarta e quinta, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no nosso canal do YouTube. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre cria, recria e engorda. Qual que você deve optar, qual que se encaixa melhor na sua situação, qual que faz mais sentido para você. Já te adianto aqui que não existe necessariamente o melhor, existe aquele que se encaixa para o que você vai fazer, tá? Então, já manda aí no chat de onde você está falando, qual o seu nome, sua cidade, seu município, nome da sua fazenda, enfim, vamos começar a interagir aí para a gente começar o nosso conteúdo, porque esse conteúdo ele tende a ser um pouco longo, né? Quando a gente fala de cria, recria e engorda, porque são bastante coisas que a gente tem que discutir, bastante pontos que a gente tem que entender, alinhar, é algo que fica ali, não existe uma decisão certa, não existe um resultado certeiro que vai servir para todos, por isso que a gente tem que abranger um monte de conteúdo, um monte de opções aqui para que cada um consiga entender o melhor no seu sistema, na sua necessidade, tá? Pessoal, vamos lá, vamos começar a discutir aqui, entender, já puxa o papel, a caneta aí para você começar a anotar, e depois fazer um resumo aqui da live. Vamos, antes de entender qual que é o melhor, qual que se encaixa mais para mim, enfim, vamos começar a entender qual é a diferença entre eles, né? Isso é básico para quem já está no meio, mas para quem não entende nada, para quem está começando a pecuária agora, às vezes fica um pouco confuso, né? A cria vai até onde, a recria vai até onde, a engorda da onde até onde. Então vamos passar rapidinho só para entender a diferença entre os sistemas produtivos, tá? Bom, vamos lá, cria. O que é a cria? Cria, moçada, é quando vocês têm uma vaca, uma novilha, enfim, um animal fêmea ali, e essa fêmea, ela emprenha, não importa o sistema, não importa a etapa reprodutiva, né, se vai ser touro, IATF, transferência de embrião, enfim, mas ela emprenha e te dá um bezerro, né, ela vai emprenhar, vai fazer a gestação desse bezerro, esse bezerro vai nascer, essa vaca vai criar esse bezerro, e no momento que esse bezerro estiver pronto para ser desmamado da vaca, ou seja, ele não vai ter mais necessidade de ter a vaca junto, esse bezerro ou essa bezerra, né, dependendo, é vendido. Essa é a cria. A cria você tem vacas, novilhas, enfim, fêmeas que estão emprenhando, gerando bezerros e bezerras, e esses bezerros e bezerras são vendidos, tá? Basicamente é isso. A recria, o que é a recria? A recria é quando você vai lá e pega esse bezerro que foi desmamado de alguém que criou e leva ele até o momento de pré-terminação, até o momento antes dele entrar na engorda, no acabamento, tá? Muita gente tem dúvida, João, até onde que vai a recria? Até quantas arrobas? Até quantos quilos? Até onde que eu considero que é recria e não engorda? Turma, isso aí depende de um punhado de fatores, que é o seguinte, só pra gente, eu vou finalizar o engorda aqui só pra gente entender os três, aí depois vai ficar mais fácil de entender onde começa um, onde termina o outro, tá? Enfim, vamos voltar aqui. A recria, você vai pegar esse bezerro e vai desenvolver ele, tá? Você vai fazer com que ele cresça, fazer com que ele se desenvolva. Você vai pegar uma criança e vai jogar ela, vai virar um adolescente. Você vai crescer aquele bezerro ou aquela bezerra ali, tá? E aí a engorda, o que a engorda vai fazer? Ela vai pegar seja esse garrote, essa novilha, enfim, seja macho ou fêmea, que já está desenvolvido e vai colocar gordura nele, vai colocar acabamento nele. Essa gordura, esse acabamento é uma etapa necessária para que você consiga mandar esse animal para o frigorífico, tá? Porque a partir de certo momento, esse animal ele acaba, até pelo estado fisiológico dele, enfim, já a gente vai falar um pouco mais disso, ele acaba parando de acumular músculo e parando de desenvolver ossatura e começa a acumular mais gordura, igual a gente, né? Chega um momento que para de crescer e começa a engordar, começa a ficar barrigudo. O bovino acontece da mesma forma. Então, quando a gente chega nesse peso onde o animal parou de se desenvolver, ele ainda está muito leve, tá? E muitas vezes, se você mandar um animal leve para o frigorífico, ele acaba te penalizando, porque para eles não é interessante você mandar um animal leve. Um animal de 12 arroba, um animal de 18 arroba ocupa o mesmo espaço, a mesma mão de obra deles lá. Então, para eles, quanto mais pesado você mandar, melhor. Só que, vamos lá, se chegou o animal lá, por exemplo, a 14 arrobas, e você resolveu mandar para o frigorífico, você provavelmente vai ser penalizado, se for um macho, pelo frigorífico, sendo que você poderia ter colocado mais peso nele para mandar com o peso que precisa para você não ser penalizado e ganhar mais dinheiro. Só que é por isso que eu falo que tem que ser gordura, porque a partir daí, muito provavelmente,
a tendência desse animal acumular gordura é muito maior. Então, exatamente aí que diferencia o momento de você terminar a recria e iniciar a engorda, tá? Só resumindo, a recria a gente vai desenvolver esse animal. Ele vai crescer músculo, ele vai crescer osso, ele vai desenvolver órgãos, ele vai realmente se desenvolver como um todo. Chegou numa maturidade corporal onde ele não está se desenvolvendo mais, não está crescendo mais, enfim, a partir dali você começa a virar a chave para engorda, se você for engordar, obviamente, né? E fazer com que esse animal desenvolva mais gordura. Não existe peso padrão para isso, não existe até 12 arroba, recria, acima engorda, não existe, por quê? Depende de raça, depende de genética, tem animais que chegam a esse peso de maturidade, vamos dizer assim, mais leves, tem animais que chegam mais pesados, então isso aí é uma avaliação visual mesmo, tá? Depois de um certo ponto, você vai acabar já definindo o seu padrão, até tantas arrobas eu vou recriar, a partir dali, se eu for fazer engorda, eu já vou direcionar para engorda, e se eu for vender meu animal, ele já está pronto para ser vendido como recria. E aí, só para finalizar a diferença entre os três, cria vai vender o bezerro, a recria vai vender esse animal para o engorda, né, para o confinador. Então a recria vai pegar esse bezerro do criador, vai desenvolver ele e vai entregar para quem quer fazer essa terminação e mandar para o frigorífico. E o cara da terminação, o cara da engorda, pega esse garrote ou essa novilha da engorda, coloca gordura e manda para o frigorífico, tá? Então esses são os três sistemas produtivos. Tem quem faz dois, tem quem faz cria e recria, tem quem faz recria e engorda e tem também quem faz a cria, a recria, a engorda. Nada impede você de organizar o seu sistema para ter cria e recria, ou recria e engorda, ou ciclo completo, enfim, né? Você pode ter todos. Eu só coloquei de forma separada aqui para que a gente entenda a diferença de cada um. Mas, vamos lá. Entendendo o que é cria, o que é recria, o que é engorda, vamos começar a entender alguns parâmetros do que a gente tem que levar em consideração, do que a gente tem que pensar, do que a gente tem que analisar para decidir, João, eu vou fazer cria, vou fazer recria, vou fazer engorda. Vou fazer cria e recria, ou vou fazer recria e engorda. Como que eu defino isso? Aí é como eu falei para vocês no início da live, turma. Não é tão simples, sabe? Não existe uma regra assim, até tantos hectares você faz isso, até tantos hectares você faz aquilo. Se você tem essa condição, você faz... É muito intrínseco isso. E eu vou falar o motivo aqui para vocês, eu vou explicar mais ou menos o porquê de cada coisa, para que vocês consigam se basear e ajustar a melhor decisão na fazenda de vocês, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de cria, vamos aprofundar um pouco no sistema produtivo da cria. Eu tenho lá 100 vacas, por exemplo. Eu vou expor essas 100 vacas do meu processo reprodutivo. Não importa se é touro, não importa se é ATF, não importa se é transferência de embrião. Expus essas 100 vacas. Nem todas vão emprenhar, tá? Isso é o que a gente chama de taxa de prenhez. Então, eu coloquei 100, 80 emprenhou, eu tenho uma prenhez de 80%. Só que dessas que emprenharam, nem todas vão parir. Algumas abortam, algumas perdem o bezerro, enfim. Então, você emprenhou 80 e nasceu 75, por exemplo. Isso aí se chama o nascimento, né? Então você já tem 75% daquelas 100 que você colocou. Só que dessas que nasceram, nem todas vão desmamar. Às vezes o bezerro morre, às vezes nasce morto, às vezes ele não se desenvolve, às vezes guacha, enfim. Então vamos supor que você desmamou 72. Ou seja, das 100 vacas que você expôs, das 100 fêmeas que você expôs, você tirou 72 bezerros, tá? Na média, a gente usa para fazer a conta de que metade é macho e metade é fêmea, tá? Às vezes acontece, óbvio, de ter mais de um, mais de outro, ou se você for trabalhar com semi-sexado também muda, mas na média, em torno de 50% é macho, 50% é fêmea. Então, dos 72 que você tem, 36 macho, 36 fêmea. Então, você precisou de 100 vacas para você conseguir vender 36 bezerros. Olha, João, mas e as outras 36 bezerras? Você vai ter que desenvolver para que ela vire a sua reposição. Reposição do que, João? Não entendi. Lembra que você tinha 100 vacas, mas só 72 produziu bezerro? Só 72 te deu dinheiro? O que quer dizer? Quer dizer que essas 28 que ou não emprenharam, ou não pariram, ou não desmamaram o bezerro, elas não podem mais estar dentro do seu plantel.
elas têm que ser descartadas. Por quê? Porque elas não foram eficientes, elas estão te dando prejuízo. Então você vende elas, você acaba com elas e põe outras fêmeas no lugar. Então, das 28 que você descartou, quer dizer, das 36 que você tinha desmamada, se for colocar número por número, 28 foi descartada. Então você vai ter um saldo ali de 8. Se você quisesse vender, você poderia vender 8 bezerras só, entendeu? Aí muita gente também não vende, né? Porque você acaba querendo crescer o rebanho. Então você vai sair de 100 vacas, no próximo você vai ter 108 e assim por diante, né? Que é aquela sobra, aquela margem que sobrou. Então acaba que naturalmente, quando você está crescendo o rebanho de cria, acaba que você vende só os machos, por conta disso que eu falei. E aí que entra um dos motivos, um dos parâmetros para você analisar se a cria faz sentido para você ou não. 100 vacas, você desmamou 36 bezerros, você vai vender 36 bezerros. Às vezes, você não tem escala para vender esses 36 bezerros. Às vezes é um lote muito pequeno, às vezes, 100 vacas, você precisa ter um funcionário só para ser 100 vacas, porque para emprenhar dá trabalho, para parir dá trabalho, para desmamar dá trabalho. Então, normalmente, para os alunos do nosso programa e para os clientes da consultoria, o que a gente indica? Olha, cria é interessante você fazer quando você tem uma certa escala. O que é essa escala? Por exemplo, isso aí não existe um número mágico, tá, turma? Mas, por exemplo, você vai vender 36 bezerros? Você vende, mas você não vai vender numa condição boa, porque a quantidade é baixa, é algum picareta que vai vir comprar de você. Agora, se você juntar um lotão de 200 bezerros, 300 bezerros, opa, aí já é outra história. Aí você está mais ativo no mercado. Aí você já pode, inclusive, por exemplo, pensar em outras estratégias dentro da fazenda. Pode fazer um creep feeding, pode... Enfim, não vou aprofundar na parte técnica aqui do que fazer, não. Mas isso é um dos motivos para a gente pensar, entender se cria vale a pena ou não para cada um. É a escala. Eu consigo suportar 100 vacas. Essas 36 bezerros é suficiente para mim? Às vezes com 100 vacas você tem que pagar um bezerro, pagar um funcionário. Mas com 200 vacas você também mantém só um funcionário. Então, mas beleza. Com 100 vacas eu mantenho um funcionário, 200 eu também mantenho um funcionário. Mas minha fazenda não cabe 200. Aí é que tá. É outro motivo da escala. Sua fazenda não cabe, o seu pasto não suporta 200, então você não tem escala para manter 200. Então, o que isso está mostrando para você? Você não tem espaço para diluir o seu custo fixo, porque o seu funcionário é o mesmo, o seu trator é o mesmo para 100 vacas e seria o mesmo para 200, só que você não pode ter 200. Tá? Então, essa questão da escala, volume de custo fixo, volume de bezerros, de mercadorias serem vendidas, para que você consiga ter movimento na sua fazenda. Outro ponto importantíssimo voltado para a cria é o seguinte: quando a gente vai intensificar a cria, o que eu falo de intensificar? É produzir mais na mesma área, tá? Então, nessa fazenda que hoje suporta 100 vacas, a gente vai trabalhar, vai implementar a metodologia do nosso trabalho lá, enfim, que você vai aprender lá no treinamento Mapa da Pecuária Lucrativa, para que essa fazenda suporte 500 vacas. Beleza, começou a se tornar interessante. Só que, para que essa fazenda suporte 500 vacas, na chuva é um serviço, é um trabalho, né? A gente vai rotacionar, vai adubar, vai manejar da maneira correta, enfim, você vai aprender a fazer isso no treinamento, no Mapa da Pecuária Lucrativa. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, clica aqui no link, se inscreve, é gratuito, tá? 3 dias de aula. Na chuva, beleza. E na seca, como é que eu faço para manter essas vacas? Não é tão simples assim. Na recria e na engorda, a gente tem estratégias específicas para conseguir controlar esse rebanho na seca, já vou falar para você. Mas e na cria? Minha fazenda suporta 100 vacas só na seca, 150 vacas só na seca. O que eu faço com as outras 350, 400 que não está suportando? Existe uma estratégia que se chama sequestro, onde a gente vai produzir comida na época da chuva, guardar essa comida para ser utilizada na época da seca. Só que aí, e se você tem uma fazenda pequena que não tem escala? Às vezes vai fazer sentido você comprar uma ensiladeira, fazer silagem, fazer o sequestro, ter um funcionário a mais só por isso, às vezes não. Então, é muito... Entende que é bem difícil de tomar essa decisão, porque depende de vários fatores.
Então, é até onde você vai chegar, até onde você vai conseguir produzir, até onde você vai conseguir dar escala. Esses são motivos da cria. Agora, alguns benefícios da cria, tá? Você naturalmente acaba ficando menos fora do mercado. Porque na cria você tem suas vacas vão produzir bezerros, você vai vender aqueles bezerros e acabou. Você não precisa ficar comprando e vendendo, tá ligado? Você acaba saindo um pouco. Óbvio, você vai participar ainda no momento de você vender os seus bezerros, vai, mas muito menos de quem está na recria e engorda. Na recria e engorda você está constantemente comprando, vendendo. Então, você tem que ter um capital de giro maior e você também tem que ser bom de negociação, bom de mercado. Muita gente não consegue ter esse feeling, ter esse caminho da negociação. Então, acaba que a cria pode ser uma boa opção. Então, é um balaio de gato esse monte de coisa que eu falei aqui, logística, escala, mercado, capital de giro, são esses os fatores que podem te direcionar para a cria ou não, tá? Agora, para a recria, vamos entender aqui quais são os fatores de determinar se você vai para a recria ou não. Primeira coisa é isso aí que eu falei para você, você tem que entender de mercado, você tem que ser bom de mercado. Por quê? Porque você tem que comprar bem e você tem que vender bem. Porque você vai comprar esse bezerro do criador e você vai vender esse bezerro para quem vai, esse garrote para quem vai engordar, tá? Ou macho, ou fêmea, enfim. Então você tem que entender de mercado. Você tem que estar constantemente ali na praça. Ó, tô ativo na compra, tô ativo na venda. Tem que estar ciente do que está acontecendo. Tem que ter técnica de negociação. Então esse é um ponto. Outro ponto, capital de giro. O seu dinheiro movimenta muito mais, entra, sai, compra, vende, às vezes está devendo, às vezes está sobrando, então você tem que ter muita gente às vezes não tem esse fôlego, né? Não tem essa sobra no caixa para dar esse giro, não tem esse emocional para participar dessa volatilização do mercado, enfim. Então esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto importante, agora voltado para a parte técnica produtiva, é o sistema produtivo. Na recria, a gente consegue organizar o nosso sistema para que ela aconteça, a sua grande maioria, na época das águas, na época do verão. Tá? Então você concentra de gado na época do verão, põe muito gado, alto ganho de peso, quando vai cortando a chuva, quando vai baixando a temperatura, esse gado começa a sair. Então você aproveita o máximo da sua fazenda quando dá para aproveitar, quando ela começa chegar na época de baixa produção de capim, você está diminuindo o seu rebanho. Então, qual que é uma grande vantagem da recria? Você consegue intensificar mesmo em áreas pequenas, porque você tem essa variação do rebanho. Compra, vende, diminui, compra, aumenta, vende mais cedo, compra mais tarde, tá? Você consegue ter essa variação porque você acaba dependendo menos no operacional. Você acaba não dependendo de uma silagem, no trator, uma coisa que eu falei para vocês na cria, tá? Então, é muito mais fácil você ter resultados bons na recria do que na cria quando você está falando de área pequena, tá? Área pequenas e médias. E a engorda, João? Bom, aí depende do sistema de engorda que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com confinamento, por exemplo, o que é o confinamento? O animal vai ficar numa baia fechada, ele não tem acesso a pasto, toda a comida que ele vai ter acesso é o que você vai fornecer no coxo. Você precisa ter escala financeira para que você consiga ter maquinário, trator, plantadeira, ensiladeira e qualquer adubadeira, enfim, e todos os insumos, todo o capital necessário para você plantar esse milho, esse sorgo, essas milhetas, esse capim, enfim, seja lá o que for que esse animal vai comer, que é grande parte da dieta dele, para você colher esse material e para você depois distribuir no coxo esse material. Então, muitas vezes é um sistema onde você demanda de muito investimento, muito capital financeiro, tá? Você consegue pôr muito gado numa área pequena, porque ele está confinado, né? Você está fornecendo comida ali no coxo. Então, naturalmente, seu desembolso com animal também é muito, tá? O giro mais rápido ainda do que a recria. Então, vamos imaginar, cria, recria, engorda numa escadinha assim. Quanto mais eu estou saindo da cria e indo para engorda, mais intensivo eu estou ficando, mais dinheiro eu vou ter que gerar, mais ninja no mercado eu vou ter que ser, mais capital talvez eu tenha que ter para fazer aquilo rodar, entendeu? Então são fatores assim para te auxiliar. Aí tem outras opções de engorda, a pasto, por exemplo, a TIP, que é a metodologia que a gente usa, que é como se fosse um confinamento só que a pasto.
Não é toda a dieta do animal que a gente vai fornecer no coxo. Grande parte ele ainda vai estar comendo do capim. Então isso diminui muito a necessidade de trator, silagem, diminui muito o investimento, tá? É uma opção um pouco mais flexível. Agora sim, João, o que você recomenda? A nossa opinião técnica aqui é o seguinte: você pode ter bons resultados com qualquer um. Não importa se você tem uma área pequena e quer trabalhar com cria, com recria e engorda, você consegue e consegue intensificar, consegue melhorar a produção, consegue ter bons resultados. Agora, o que eu indico, o que eu entendo como o melhor caminho, analisando os números, analisando a parte técnica aqui. Só trabalhe com cria quando você tiver condição de segurar esse bezerro para fazer recria e a fazer a engorda, tá? Para que você consiga fazer o ciclo completo. João, não consigo isso. É muito tempo, é muito capital, eu vou precisar de mais gente, minha fazenda não suporta. Começa na recria, ou organiza seu sistema para recria. Depois, alguns lotes da recria você começa a terminar, faz a engorda, tá? Quando você perceber organizar isso, quer partir para cria, quer ter um sistema menos dependente de mercado, aí você começa a montar o seu sistema de cria até você se organizar. Agora, não, João, não quero esse negócio da cria, demora demais até o bezerro nascer, a desmamar, o dinheiro fica muito tempo parado, eu quero girar mais rápido. Aí vai para recria ou engorda, ou recria e engorda, tá? Então, a minha recomendação é áreas menores, áreas pequenas, e aí eu não vou falar um tamanho aqui, porque o pequeno do Mato Grosso é um, o pequeno de Santa Catarina é outro, o pequeno do Nordeste é outro, tá? Cada um tem a sua realidade de ser pequeno, médio ou grande. Mas áreas menores, recria e depois recria e engorda, tá? Agora, áreas onde eu consigo ter uma escala, consigo ter uma organização para ter a vaca, o bezerro, a desmama, a recria e a engorda, aí compensa, porque você vai estar fechando a sua cadeia inteira, tá? Aí você começa a trabalhar com melhoramento genético, esse bezerro, como você vai recriar e vai terminar ele, vale a pena você pôr genética nele, entenderam como muda o jogo? Mas, turma, basicamente essas são as nuances de cada sistema produtivo aí. Cada um vai ter a sua facilidade, a sua dificuldade no quesito financeiro, no quesito operacional, no quesito mão de obra, no quesito interno da fazenda, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, não existe um modelo ideal, não existe um modelo que serve para todos, não existe um modelo que é bom para todos. O importante é você entender cada um deles para que você entenda, não, cara, esse aqui, hoje eu estou fazendo cria, mas eu não estou contente. Pelo que o João falou, talvez eu vou mudar para recria, talvez eu vou tentar fazer uma engorda. Ou não, também não vou fazer a recria, não vou fazer a engorda, vou continuar na cria para fazer meu ciclo completo. Enfim, não é uma receita de bolo, tá? Agora, de novo, o que eu quero reforçar para vocês, não importa se é cria, recria ou engorda, ou se vai, às vezes, um pouco contra isso que eu falei para você. É possível você ter um resultado melhor. É possível você conseguir ganhar mais dinheiro, tá? Não importa se é uma fazenda pequena onde você não vai ter escala, você consegue aumentar o número de vaca. Você consegue desmamar bezerro mais pesado, inclusive, para você vender melhor. Então, desde que você trabalhe dentro da fazenda da maneira correta, existe a possibilidade de você conseguir melhorar os seus resultados. Qual que está a grande questão? Eu preciso saber como ter mais animais na mesma área, como aumentar o desempenho dos meus animais. E aí, quando a gente fala de desempenho, na cria, o que a gente está falando de desempenho? As vacas emprenhando mais e desmamando bezerros mais pesados, certo? Isso você está tendo desempenho na cria, desempenho individual de animal. Na recria, o que eu estou falando? Estou falando de ganho de peso, tá? Quanto mais peso meu animal ganha, melhor. Agora, junta os dois. Quanto mais gado eu tenho desempenhando melhor, mais eu vou produzir. Esse é o princípio básico, a gente precisa produzir mais. A partir do momento que a gente entende que a gente precisa produzir mais, a gente entende também que a gente precisa fazer isso com inteligência financeira. Eu não posso simplesmente produzir mais por produzir mais, tá? Eu tenho que produzir mais com o controle dos meus custos, com o controle dos gastos, porque daí a minha margem começa a aumentar. Então, de novo, não importa se eu vou para cria, se eu vou para recria ou se eu vou para engorda. O que importa é eu preciso aprender a produzir mais na mesma área, ter mais desempenho e ter controle dos meus custos. Isso vai fazer você ganhar mais dinheiro e sobrar mais dinheiro no seu bolso. E é exatamente isso que eu estou propondo para vocês nesse treinamento que eu falei, o mapa da pecuária lucrativa, tá?
De novo, é gratuito, serão 3 dias de aula, é só você clicar no link aqui abaixo, se cadastrar, garantir sua vaga. Lá nós vamos falar de muita coisa, vamos falar de manejo, de adubação, de suplementação, de melhorar a produção, diminuir custo, enfim. São 3 dias de aula justamente para isso, para que a gente tenha mais tempo de discutir mais assuntos, aprofundar mais em cada assunto, tá? Se organiza para participar. Geralmente, quando a gente faz treinamento, as aulas duram em torno de 2 horas. Então, a gente discute muita coisa, a gente aprofunda muito. É difícil, numa live rápida como essa, eu conseguir passar muita informação, porque é muita coisa para ser falada em um curto espaço de tempo. Mas como lá nesse treinamento, nos 3 dias, a gente consegue ter mais tempo para aprofundar, fica mais fácil, tá? Então se organiza, caso você tenha alguma dúvida, já leve essa dúvida para lá. A gente, no 3º dia, a gente sempre separa um tempo só para ficar respondendo dúvidas, só para tirar toda a dúvida de toda a turma, tá? Então já vai anotando, já vai estudando, já vai se preparando, que eu te espero lá. E aí, turma, só para fechar aqui, o tema da nossa live, né, cria ou recria ou engorda, existem essas nuances, existem essas linhas que eu falei para vocês, existe o que é melhor e o que é pior em cada um deles, o que talvez encaixe ou não encaixe a mais na sua situação, na sua propriedade, mas fique naquilo que eu falei, foque naquilo que eu falei. Se você trabalhar bem, não importa se é cria, recria, engorda, não importa se é pequeno, médio ou grande, se você trabalhar bem, focado em ter mais gado na mesma área, aumentar o desempenho desses animais, seja por prenhez ou por ganho de peso, e ter controle dos custos, né, não gastar demais para fazer isso acontecer, você vai ter sucesso independente do sistema produtivo, tá? Agora, é óbvio, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua preferência em relação ao sistema produtivo. Mas o importante eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer naquilo que eu estou trabalhando, beleza? Então, espero vocês lá no nosso treinamento, 25, 26, 27 de março, ou 26, 27, 28, deixa eu ver aqui. Não, é 25, 26, 27 mesmo, terça, quarta, quinta, tá? Às 20 horas do horário de Brasília. Entra aqui no link, se cadastra que eu vou mandar o link da aula para você no dia. Forte abraço, até a próxima.